Fala pessoal, tudo bem? Vou trazer aqui mais um vídeo da série Holder Sem Edição e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os bancos digitais e porque eu sempre procuro plataformas onde não tenho custo, principalmente onde pode ter algum trabalho a mais, mas eu vou explicar o porquê dessa relação, principalmente quando a gente está começando os investimentos. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre esse conteúdo, fica aqui com a gente que vai ser super bacana esse vídeo. Para quem não me conhece ainda, sou o Francisco do canal Mente de Holder. Semanalmente eu trago conteúdo sobre finanças e investimentos focados sempre no longo prazo. É uma estratégia que eu gosto demais de fazer e à medida que eu vou compartilhando um pouquinho das minhas operações, é super bacana de ver essa interação e como cada vez mais pessoas estão com esse pensamento de longo prazo e que podem trazer muito bons frutos na nossa jornada de investidor. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o C6, Nubank, o prejuízo do Nubank e porque eu sempre prezo por plataformas digitais onde não tem um custo de operação. O primeiro ponto que a gente pode trazer aqui é que quando a gente pega um serviço em que a gente necessita usar algumas vezes ele para que a gente não tenha esse custo de alguma tarifa, algum FII, algum ponto em relação à operação, eu sempre procuro trazer serviços onde eu não tenha nenhum custo. Isso pode acarretar num trabalho um pouquinho mais tanto de achar quanto de operacionalizar isso, mas o fato é, quando a gente precisa fazer algumas operações para que não tenha o débito de alguma tarifa, a gente normalmente acaba fazendo algumas transações em que a gente não iria fazer em rotas normais de operação. Ou seja, a gente acaba tendo que fazer ou compras a mais do que a gente quer ou algum gasto maior só para a gente ter alguma isenção de tarifa. Então esse é um dos porquês que eu sempre prezo plataformas digitais, tanto nos meus bancos, quanto nas minhas corretoras, quanto nas minhas remessas para o exterior. Ou seja, eu sempre procuro, se eu vou precisar de algum serviço, algum ponto, eu sempre procuro qual vai ser a melhor relação custo-benefício. E como eu estou começando nessa jornada de investidor, ou seja, já faz 10 anos que eu já invisto, mas cada vez mais eu estou aprendendo e entrando em novos mercados, eu sempre tento entender como é que funciona aquele mercado e qual o serviço que se adequa muito mais na minha operação. O que a gente pode ver em relação ao C6, ao Nubank, aos bancos digitais? Eles são totalmente de graça e esse é um ponto que faz total sentido na operação, ou seja, tanto cartão de crédito, quanto serviços bancários, quanto a parte de transferências. Se é tudo de graça, a gente só vai usar realmente quando a gente necessita. E esse é o foco do longo prazo, ou seja, da gente só tomar as ações que a gente realmente precisa, ou seja, não fazer nada por impulso ou nenhuma operação em que a gente tem que fazer para ter isenção de alguma tarifa. E é por isso que eu sempre falo, tanto aqui no canal quanto no meu Instagram, procure por plataformas sem custo, ou seja, as plataformas elas vão se rentabilizar e o mercado ele é muito mais inteligente do que eu, você ou qualquer outra pessoa. Ele vai se adequando em relação às ofertas, demandas e principalmente às necessidades dos investidores. Então isso é o porquê que eu gosto muito do Nubank. Teve agora esse prejuízo que foi reportado na última semana, todavia é um gigante do setor e talvez o maior ativo dela, que não tem como colocar em parte financeira, é a base de clientes, ou seja, cada vez mais a base de clientes está aumentando e esse é um ponto que a companhia vai usar nos próximos anos. Então é muito provável que a gente veja uma reversão desse resultado operacional e financeiro da Nubank, principalmente porque essa questão de base de clientes está aumentando ao longo de vários anos. Isso a gente pode ver com o Banco Inter, C6, várias outras plataformas digitais que trazem a mesma forma de operação. E essa é uma realidade que a gente está vendo não só no setor de serviços financeiros, como na parte de tecnologia, saúde, educação, parte de agricultura, tecnologia, ou seja, cada vez mais a facilidade só nos traz conveniência e só nos ajuda a nossa vida. E essa é a principal relação dos bancos digitais. Eu sou um entusiasta do setor de serviços financeiros, tenho algumas ações de bancos, gosto do setor e cada vez mais estou entrando mais, principalmente nos Estados Unidos quanto em outros locais, na parte de serviços financeiros e também em fintechs, em que podem trazer novas formas de operação, tanto na parte de pessoa física quanto de pessoa jurídica. E esse é um ponto que a gente cada vez mais está crescendo, ou seja, as fintechs normalmente elas entram nos serviços de pessoa física, só que os bancos têm uma predominância muito grande ainda na questão de pessoa jurídica. E esse é um ponto que as fintechs estão cada vez mais entendendo e trazendo soluções para que as empresas consigam ter soluções muito parecidas, próximas do que a gente está tendo nas pessoas físicas. Esse é um olhar muito forte que eu estou olhando de quais são as fintechs que estão conseguindo trazer serviços e novidades em relação à parte jurídica, parte corporativa. Esse é um ponto que eu estou olhando e cada vez mais entendendo um pouquinho do setor para verificar aonde eu faço as minhas movimentações.
Então, pessoal, esse foi um vídeo um pouquinho mais rápido, só para explicar para vocês um pouco das questões dos bancos digitais, plataforma sem custo, ou seja, eu uso plataforma sem custo tanto no Brasil de bancos, quanto na corretora do Brasil, quanto na corretora dos Estados Unidos. Ou seja, o que eu puder colocar sem custo na minha carteira, eu acredito que seja muito vantajoso, principalmente agora que eu sou mais jovem, tenho tempo de entender, de analisar e também de ter um cuidado em relação aos meus investimentos. Fica essa mensagem para quem está iniciando, para quem já é experiente, para quem está no meio da jornada. Todo mundo tem o seu tempo e vai entender um pouquinho mais o que fica melhor para cada perfil, para cada pessoa. Qualquer dúvida que você ficou, deixa aqui nos comentários. Eu adoro essa interação aqui no YouTube e é uma forma de chegar a cada vez mais pessoas para entender um pouquinho mais desse olhar de longo prazo e também focar principalmente nesse horizonte. Vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo!